pessoal, olá estudantes, né? Vamos iniciar a nossa aula 4 sobre análise combinatória, né? E nós vamos hoje falar sobre combinação simples, né? Estou seguindo aí o caderno, então eu recomendo também que você já pegue aí o caderno, pegue um papel, pegue uma caneta, para nós fazermos aí as nossas anotações. Então vamos lá, né? A primeira parte da aula, né, que corresponde à aula 4, nós falamos bastante sobre análise combinatória. Isso está mais ou menos podemos dizer, nas 3 primeiras aulas. Agora, né, eu recomendo que se quem não assistiu às 3 primeiras aulas, assistam para entender melhor essa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Então eu vou falar sobre análise combinatória, vou falar aqui sobre combinação. Então vamos imaginar essa situação. Seja um conjunto A, B, C e D. De quantos modos diferentes eu consigo agrupar de 2 em 2? Eu já até fiz aqui um esquema, né, para que eu possa explicar melhor para vocês. Como assim? Então imagine eu tenho aqui um conjunto com as letras A, B, C e D, e eu quero montar duplas, né? Ou seja, de 2 em 2. Então, por exemplo, uma dupla pode ser AB, outra dupla pode ser BC, outra dupla pode ser DA e assim por diante. De quantos modos diferentes, né? Gravem isso, tá bem? Eu posso montar. Então, aqui, ó, eu vou fazer a seguinte orientação. Para quem não viu isso antes, daqui a gente chama de árvore de possibilidades, né? É um caminho muito importante aí para estar explicando esse conteúdo. Então, aqui eu vou começar com a letra A, aqui eu vou iniciar com a letra B, aqui com a letra C e aqui com a letra D. Tá joia? Se aqui eu tenho A, quais são as outras 3 letras que eu vou colocar aqui? Se aqui eu tenho A, as letras podem ser B, C e D. Então, aqui eu vou colocar o B, o C e o D. Se aqui eu já tenho o B, quais são as outras 3 letras que eu vou colocar aqui? A, C e D. Lembra que eu não posso repetir as letras, senão não faz sentido. Se aqui eu começo com o C, eu vou ter A, né? B e aqui D. Se aqui começa com D, eu vou ter quem? A, B e C. Só que, olha só que interessante isso. Eu tenho as minhas possibilidades. Quais são? A, B, C. Como assim? A, B, A, C e A, D. Ó. A, B, A, C e A, D. Então, essa daqui, A vai ligar com B, A vai ligar com C e A vai ligar com D. Aqui, ó, vai aparecer quais possibilidades? B com A, B com C, B com D. A mesma coisa aqui, ó. Eu até fiz aqui para que vocês deem uma olhada como que funciona isso. Mas vamos entender agora uma coisa seguinte. Vamos pensar na seguinte estratégia. Se eu tenho quantos modos diferentes, é a mesma coisa que eu penso o seguinte: se eu tenho um sorvete morango com chocolate e chocolate e morango, podemos dizer que não são sorvetes diferentes, né? Eles estão nas posições diferentes, mas são os mesmos sorvetes. Então, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tem AB aqui, tem, ó, BA, AB e BA é o mesmo. Então, esse daqui, ó, eu vou cancelar. Então, eu vou cancelar as possibilidades iguais. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero de modos diferentes. Então, eu olhei para o AB, encontrei aqui o BA. Eu tenho o AC, quem que eu vou cancelar aqui? CA. Se eu tenho AD, quem que eu vou cancelar? O DA. Por quê? AD e DA é a mesma ideia. Se eu tenho BC, quem que eu vou cancelar? CB. E se eu tenho BD, quem que eu vou cancelar? DB. E se eu tenho CD, quem que eu vou cancelar? DC. Ou seja, esses daqui, ó, né, que eu vou colocar aqui em amarelo, ó, eles são exclusivos, que a gente chama. Ó lá. Vendo? Só sobraram esses. Então,
sejam um conjunto com 4 elementos, de quantos modos diferentes eu consigo agrupar de 2 em 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas vamos imaginar agora a seguinte situação. Imagine se nós, porventura, tivéssemos que colocar, por exemplo, sempre tiver, sei lá, vamos imaginar um conjunto com 20. Eu quero pegar de 5 em 5. Eu vou ter que ficar fazendo isso muito. Existe um modo diferente, né, que é possível saber a quantidade. Aqui eu estou mostrando as possibilidades para me explicar isso que eu quero mostrar para vocês. Agora aqui ele quer saber quantos. Imagine se tivesse 20. Aí eu tinha que ficar fazendo 20, né? Ia dar muito trabalho. Existe um modo, professor, diferente que eu consigo fazer o cálculo? Sim. E recomendo, nós vamos precisar das informações da aula passada, tá bem? O mesmo problema, tá? E aí nós vamos agora identificar o que é o N, quantidade de elementos de um conjunto. Qual é o N aqui? Quantos elementos tem aqui? 4. P é o número natural, tal, tal. Quantos que eu vou agrupar de quantos aqui? De 2 em 2. Ah, pode agrupar de 3 em 3, de 1 em 1? Pode. Né? O P aqui vale para nós dois. E olha esse conceito, que importante. Né? Muito, gente, mas muito importante mesmo. Quem for aí, mesmo que não for prestar um vestibular, prestar um concurso, esse conceito aqui a gente vai ver nessa aula, né? E vocês vão ver que vão ajudar vocês e muito. A combinação simples, que é este o conteúdo, é um agrupamento dos elementos de um conjunto de um subconjunto. Como assim? Repara que aqui, perdão, nós temos aqui um conjunto e aqui eu estou tirando subconjuntos dele, tá bem? E o que significa isso? Né? Nela, a ordem dos elementos não é considerada na formação de subconjuntos. Lembra que eu falei para vocês do chocolate? Morango com chocolate e chocolate com morango é o mesmo sorvete. Então não é isso que tem que ser pensado, tá? É o mesmo. Não conta, conta como um só. Nela, a ordem dos elementos não é considerada, devido a ser considerado uma única contagem. Então, a gente não precisa ficar fazendo aquele desenho muito, a gente precisa entender o que significa cada um desses itens aí. Então, para nós, cada um desses itens significa o seguinte: esse C aqui, é o C que a gente vai usar, né, e vai escrever aqui, que está relacionado com a combinação. É um C de combinação. O que é o N? O N é a quantidade de elementos do conjunto. Isso sempre vai aparecer? Sempre. E o que é o P, professor? O P é os agrupamentos. E agora, o que é esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui, lembra? O que é? Vou só lembrá-lo. O que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. O que é? Vamos pensar aqui em 6 fatoriais. 6 fatoriais é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É isso que significa esse símbolo aqui, o fatorial. Tá bem? Qualquer coisa, dá uma olhada lá nas aulas anteriores. Agora, vamos fazer o cálculo. Né? Eu expliquei para vocês como que faz pela árvore de possibilidades, mas eu acho que são muito detalhes. Vamos fazer o cálculo direto para ver como funciona. Tá bem? Olha lá. Dados os conjuntos 1, 2, 3, 4. Por isso que eu coloquei aqui n valendo 4. De quantos modos diferentes podemos agrupar de 2 em 2? P vale 2. Vou substituir aqui. Então, vamos fazer juntos e vamos acompanhar juntos aí. Então, a combinação, que a gente chama aqui de 4 elementos de 2 em 2. Assim que a gente lê matematicamente. Então, 4 de 2 em 2. Coloca a vírgula, coloca todas as informações aí bonitinho. Igual, né? Quem que é o número de cima? O número de cima são o agrupamento, é o conjunto. Quantos elementos tem? 4. 4 o quê, professor? Só o 4? Não, tem um símbolo aqui, 4 fatorial. P, quanto que é o P? P vale 2. Estou substituindo, tá? Então, eu estou apagando este P aqui e estou colocando ele quanto vale? 2. Por que é de 2? Porque aqui é de 2 em 2. E aqui eu vou abrir o parênteses e vou fazer N menos P. 4 menos 2. 4 menos 2. E fecho o parênteses e coloco o fatorial aqui. Beleza? Então, vou repetir. O N, a quantidade de elementos
de 2 em 2, que é isso que eu quero saber, de 2 em 2, quantos, né? Eu não quero saber quais, eu quero saber quantos, ou seja, eu quero saber o valor. E aqui eu tenho P, que é dado aqui de 2, e aqui eu vou fazer uma subtração, 4 menos P, ou seja, 4 menos 2. Tá bem? Como que vai ficar essa conta aqui? Vamos lá. Então, aqui ó, eu vou colocar a combinação de 4, 2 a 2, ela está organizada do seguinte modo. 4 fatorial, eu vou deixar 4 fatorial aqui. 2 fatoriais, eu vou deixar 2 fatoriais aqui. E 4 menos 2, eu vou fazer essa conta aqui primeiro. Isso aqui vale quanto? 2 fatorial. E agora, como que a gente resolve isso? Vamos lembrá-los, ó. 4 fatorial, conforme eu mostrei anteriormente, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? O que é o 2 fatoriais? Esse 2 fatorial, eu vou fazer ele aqui. 2 fatorial é 2 vezes 1. O que tem entre esse e esse? Uma multiplicação. E esse fatorial aqui? Vou colocar ele aqui. 2 vezes 1. E agora, professor, o que eu faço? É uma multiplicação em cima e uma multiplicação embaixo, né? O que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Como? Simplifico o 1 pelo 1, ou seja, divido 1 por 1, divido 2 por 2, né? O 1 aqui não vai resultar nada, divido este por este. O que é este por este? 4 dividido por 2, quanto que vai dar aqui? 2. E aí eu vou lá e vou resolver. O que sobrou aqui embaixo, né? Aqui embaixo sobrou um 1, 4 vezes... E o que sobrou aqui? 4 vezes 3, perdão, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 1, 6. São os mesmos 6 que nós encontramos lá no exercício anterior. Ó, vou voltar aqui rapidinho, ó. Tá bem? Ó, são 6 possibilidades. Isso que eu circulei aqui em amarelo. Tá vendo? Só que aqui eu tive de mostrar para vocês como eu chego nesses valores. Senão vocês vão falar, professor, o senhor fez mágica para chegar. Não, tiramos disso. Né? Existe uma fórmula, né, da combinação, que é esta fórmula aqui, né, que a gente vai acabar, não digo decorando, vamos entender essa fórmula, sempre vai ser esse jeito aqui. Ah, professor, o senhor fez passo a passo, isso. Posso fazer direto? Pode fazer direto, tá bem? Pode fazer direto, eu vou explicar como que a gente pode fazer direto, ok? E aí, né, vou repetir, qualquer dúvida, sempre recomendo que você pegue os exercícios e retoma os exercícios de novo, refaça eles, né, entenda esse processo. Agora pegue aí o caderno e vamos resolver o exercício número 17. Olha só que interessante, ó. 5 pessoas. Quem são? Arnaldo, Benedito, Carla, Débora e Elaine. 1, 2, 3, 4, 5. Estão juntos em uma sala. Eles estão lá juntos, não necessariamente próximo, enfim, estão numa sala. Vamos pensar no atendimento, né? De quantos anagramas ordenáveis diferentes, ou seja, quantas filas de 5 pessoas podem ser formadas com essas 5 pessoas? Então, gente, dica aqui, né? Vamos retomar, lembrar aí as aulas passadas. Quando a gente fala agrupamento ordenáveis e tem a palavrinha fila, o que a gente lembra, né? Que eu vou pegar de quantos modos diferentes? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Pode ser A, B, C, D, enfim. De quantos modos diferentes essas pessoas podem se alternarem aqui? Lembra que esse daqui é um exercício que nós fizemos muito nas aulas passadas e corresponde a 5 fatorial. Como assim, professor? Quantas pessoas eu posso colocar aqui? A 5, né? Sendo nesta ordem, né? Colocando ela em ordem ordenáveis, ou seja, aqui é a primeira ordem, primeira pessoa, segunda. Vamos imaginar que tem, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto e 5. Quantas pessoas podem vir aqui? As 5 pessoas. Vou escolher uma dessas pessoas para vir aqui. Aqui, professor, vão ficar 4, porque uma pessoa já ficou em primeiro. E assim, 3, aqui 2, aqui 1. O que significa isso? Significa que é o nosso fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, quanto que vai dar isso? O que eu faço? Eu multiplico, lembra? E aí a multiplicação a gente pode fazer
de vários modos, multiplicar esse por esse, enfim, né? Eu costumo explicar assim, 5 vezes 4, 20, tá? 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6. Então, essa multiplicação dá 6. E 20 vezes 6 vai dar 120. Ou seja, de quantos modos diferentes essas pessoas podem estar vindo aqui? De 120 modos diferentes. Ok? Mas olha o item B. Olha só que interessante. De quantos grupos, está perguntando quantos modos, quantos grupos diferentes de duas pessoas pode ser formado com as pessoas presentes na sala? Minha pergunta é, quantas pessoas são presentes na sala? 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5 pessoas, quantos grupos de pessoas eu posso fazer diferente? Então, um exemplo, eu posso pegar o Arnaldo e o Benedito, posso pegar o Arnaldo e a Carla, posso pegar a Débora e a Elaine. De quantos modos diferentes eu posso juntar essas duas? Lembrando que Arnaldo e Benedito e Arnaldo é o mesmo agrupamento, não pode, tá bem? Então, ó, se eu chamar esse cara aqui de A, né, e esse cara aqui de B, né, só para me explicar, AB é igual a BA. Eu vou contar isso daqui, ó, eu vou contar uma única pessoa. É um único agrupamento. Então, né, isso não pode. Então, AB e BA. Então, professor, como que eu vou fazer isso então? Vamos lá. Vamos lá olhar aqui no nosso exercício e vamos fazer a combinação. De quem com quem? Eu vou pegar 5 pessoas. Quem que é o 5? É o nosso N, a quantidade aqui é 5. Quem que é o P? O P, ele está falando de 2 em 2. Vou fazer combinação de 5, 2 a 2. Então, né, para quem estiver seguindo aqui, ó, né, dá uma olhadinha aqui, que é isso que eu estou fazendo. Então, eu chamei de N valendo 5. Por que que é 5? Porque são 5 pessoas. E o P vale 2. Por que de 2? Eu quero agrupá-los, né, de modo diferente, de 2 em 2. E aqui eu vou fazer conforme está aqui na fórmula, tá? Então, eu vou fazer aqui, primeiro vem 5 fatorial. Aqui embaixo vai ser 2 fatorial. E aqui vai ser quem? Aqui dentro vai ser 5 menos 2, tá bem? Olha lá, N menos P. Então, vai ser 5 menos 2 fatorial. E só reforçando. Galera, vocês podem fazer aqui direto? Podem, tá? Eu só para mim explicar isso para vocês, tá bem? Vai ficar gravado aí para vocês não esquecerem. Então, na verdade, muitos alunos fazem isso. 5 fatorial é o 5 fatorial, depois 2 fatorial e já subtrai aqui, ó. 5 menos 2 dá 3 fatorial. Como que a gente resolve isso, professor? Do mesmo jeito que nós resolvemos os exercícios do exercício passado, das aulas passadas, enfim. 5 fatorial, quem que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatoriais, 2 vezes 1. E 3 fatorial é quem? 3 vezes 2 vezes 1. Mesmo raciocínio dos exercícios, né? Vamos simplificar. Este com este, este com este, este com este, este com este, e aqui vai sobrar 2. O que é isso? 4 dividido por 2, 2. Portanto, ou seja, o que vai sobrar aqui em cima? 5 vezes 2, 10, né? E aqui 1. Então, a resposta é 10. Ou seja, se eu tiver 5 pessoas na fila, de quantos modos diferentes, 5 pessoas numa sala, perdão, de quantos modos diferentes eu consigo agrupá-las de 2 a 2? Quantas? 10 possibilidades. Tá bem? Olha bem os exercícios, se necessário, depois se vocês estiverem assistindo, volta de novo o vídeo e assista novamente esse exercício. Tá bem? Vamos para o próximo exercício. Vou dar um pulo aí dos exercícios, vou para o exercício número 23, porque os outros, né, são muito parecidos com esse. Tá bem? Olha só que interessante esse. Dispomos de 8 pessoas, né, para formar grupos de trabalho. Então, olha só, eu preciso montar grupos de trabalho. Quantos eu tenho? Tenho 8 pessoas. Vamos pensar, eu tenho um médico, eu tenho um nutricionista, eu tenho um educador físico. Então, quantos grupos de pessoas eu posso formar? Isso pode pensar dentro de uma empresa, né? De quantos modos diferentes eu posso formar os grupos. Tá bem? Olha lá. Tem essa pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. Tá bem?
Fiz aí mais ou menos uma carinha e depois eu vou explicar por que eu fiz esses desenhos aí para me explicar aí para vocês. Apenas uma das 8 pessoas. Aqui não tem o que fazer, né? Tá falando aqui na letra A, né, que é para pegar uma pessoa das 8. Ou seja, é para pegar 8 fatorial, perdão, 8 fatorial de 8 fatorial. Quanto que vai dar isso? 8 fatorial de 8 fatorial, isso vai dar 1. Então, quantos elementos tem aqui? 1. Ou seja, eu tenho 8 pessoas. Eu vou pegar uma pessoa, quantos grupos vai formar? Uma pessoa só, né? Tenho 8 pessoas, pego uma, né? É isso que quer dizer esse primeiro exercício. Apenas uma. Só que olha só, o item B. 2 das 8 pessoas. Agora eu vou pegar qual aqui? De quantos modos eu posso juntar esse com esses, com esses, com esses? Aí eu vou fazendo as combinações. Tá vendo como é difícil? Né? Com 8 já é um pouco mais difícil. Também daria certo? Daria. Se tivesse tempo para isso, quem faz esses exercícios de vestibular não é tão, infelizmente, não tem todo esse tempo. Então, qual que é o raciocínio aqui então? O raciocínio aqui então agora é o seguinte: raciocínio aqui é pensar nisso aqui, ó. Combinação, combinação de quem? 8. O que ele está falando aqui, professor? De 2 em 2. Combinação de 8, 2 a 2. E aí vou ter que fazer toda... Vou fazer, tem que fazer. Fazer os cálculos, vamos lá. Mesmo raciocínio, N e P, e vamos substituir. 8 fatorial, 8 fatorial. Aqui eu vou fazer isso um pouco direto. Aqui vai ficar 2 fatoriais. E aqui eu vou fazer 8 menos 2, tá bem? Ó, N menos P. Eu estou fazendo este menos esse. E aqui vai dar 6 fatorial. E só lembrando, na aula passada, né, eu vou fazer isso um pouco mais direto ainda. Qualquer dúvida, depois vocês fazem passo a passo. Se tiver outras dúvidas, escreve lá para mim e a gente faz junto. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Vou parar aqui. Vou explicar o porquê, tá? 2 fatorial, 2 vezes 1. Por que o senhor parou aqui? Porque esse daqui também é 6 fatorial. E pensa comigo. Se eu pegar esse 6 aqui e fazer 5, 4, 3, 2, 1, e aqui 6, 5, eu vou cancelar este com este, tá bem? É a mesma coisa. E aí, o que vai rolar aqui? Vai rolar aqui que eu vou cancelar este 6 com esse 6, este 2 com esse 8, 8 dividido por 2, 4. E 7 vezes 4, quanto dá? 28. Ou seja, vão dar... Se eu pegar 8 pessoas, essas 8 carinhas aqui, e eu pegar ela, montar de 2 em 2 e não repetir esta com esta e essa com essa é a mesma, vão dar 28 possibilidades aí. Tá bem? Vamos pensar agora no próximo. Dispomos de 8 pessoas também, só que agora é de 3 em 3. O que eu faço, professor? Combinação de 8, 3 a 3. Combinação de 8, 3 a 3. Como que eu monto? Do mesmo jeito. 8 fatorial, tá bem? Aqui eu vou colocar quem? 3 fatorial. E aqui eu subtraio os 2, que vai dar 5 fatorial. E vou fazer o cálculo. Este de 4, de 8, desculpa, 8 pessoas de 4 em 4. Então, eu vou pegar aqui 8 e vou pegar de 4 em 4. Então, ou seja, vou pegar aqui, eu vou fazer 8 fatorial. Quem que vai vir aqui? Né? 4 fatorial. E aqui 8 menos 4, 4 fatorial. Tá bem? E aí a gente vai fazer os cálculos, tá? Vou só ajudar vocês a montarem aqui para que vocês entendam esse raciocínio aqui que nós estamos fazendo. O 8, vou parar no 5, tá? Para a gente, né, conforme eu fiz os outros exercícios. 8, 7, 6 e 5 fatorial. Aqui, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E aqui, 5 fatorial. O que eu faço? Simplifico esse com esse. 3 vezes 2 dá 6. Eu posso simplificar aqui. 8 vezes 7, 56. Né? Nós temos aqui 56. Aqui também, eu vou pegar o 8 fatorial. Né? Que eu vou fazer 8 vezes 7 vezes 6
vezes 5, vezes 4 fatorial. Opa. Aqui, 4 fatorial é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui vou copiar o 4 fatorial, tá? Só lembrando, esse 4 fatorial é deste e esse 4 aqui é deste, tá? Então, mesmo raciocínio, ó. Vou só montar aqui para vocês. Esse 5 vai simplificar com esse 5. Esse 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, ó. Esse daqui tudo, ó, 6 vai simplificar com este. Vai sobrar 8 vezes 7. Aqui também, copio 4 sobre o 4, né? Eu vou cancelar. Agora aqui, ó, eu posso simplificar assim, ó. 4 vezes 2, ó. 4 vezes 2 dá quanto? Vai dar 8. Eu simplifico esse 8 aqui, né? Esses dois, ó. 4 vezes 2 dá 8. Esse 3 vai simplificar com esse cara aqui, vai dar 2, né? 2 vezes 5, 10. Vezes 7, 70, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos deixar os cálculos aí para vocês, mas vamos lá aqui, ó. Olha só, ó. Vou fazer um resumo desse nosso exercício aqui, ó, só para que vocês entendam bem aí como nós estamos fazendo tudo isso, tá bem? Olha só que interessante desse resumo aqui, ó. Então, ó, eu tenho 8 pessoas, grupo de trabalho, eu quero pegar uma pessoa, né? Vai ser um elemento. Eu quero pegar 2 pessoas, né? Vamos lá. Eu quero pegar 2 pessoas, vão dar 28 possibilidades. Eu quero pegar 3, vão dar 56 trios. Eu quero pegar 4, vão dar 70 quartetos. Ou seja, o que a gente pode entender aí? Se eu tiver 8 pessoas, conforme as carinhas que estão aí, eu quero montar grupos de trabalho. Vamos pensar que essas pessoas têm formações diferentes. Tem um médico, tem um nutricionista, tem um professor, tem um psicólogo, tem um fono, de quantos modos diferentes? Eu quero pegar uma pessoa, fica restrito só um, pode ser um médico, psicólogo, enfim. Quero pegar, montar grupos de 2 pessoas. Lembrando que médico, psicólogo e médico conta-se como um. Então, eu consigo montar somente com 2, eu consigo montar 28 possibilidades. Com 3, eu consigo montar 56. E com 4, consigo montar 70 quartetos, né? O que significa isso? Significa que quanto mais pessoas tiverem, vai aumentando este número, né? E aí vai podendo aí distribuir bem essas possibilidades. E vamos lá para o último exercício. Tá, esse também é o exercício número 18. Eu voltei um pouquinho, que esse exercício aqui é um exercício muito comum, galera, que cai nos concursos, nas provas, e não por isso que eu estou explicando ele, né? Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa linguagem aí. Repara que lá no exercício anterior, ó, eu fiz aqui umas carinhas. Não tinha carinha no problema, né? E aqui eu fiz esse desenho aqui, que não está no problema. O que eu recomendo? Tá bem? Alunos, se vocês puderem, né? E se tiver algum professor assistindo também, né? E puder compartilhar, quando a gente faz um desenho, eu consigo imaginar melhor a situação. Quer ver? Ó, há 10 bolas. Então, em uma caixa. Fiz uma caixa aqui, mais ou menos, 10 bolas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas iguais. Todas iguais, ó. Fiz nenhuma bola diferente uma da outra. Então, entendendo como todas iguais, o peso é o mesmo, né? O tamanho é o mesmo, todas iguais, né? Exceção da cor. Tem 4 bolas brancas. 1, 2, 3, 4. E 6 bolas pretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu fundo preto e bola preta até combina. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 10 bolas aqui dentro. Tá bem? Então, o que eu faço, né? O que eu quero dizer com isso? Não tem, repito, não tem o desenho. Se você conseguir, numa prova, num exercício, fazer o desenho, isso facilita bastante, né? Porque a gente chama isso na matemática, nos estudos, né, de mudança de registro. A gente tem um registro que é escrito, a gente consegue transformar esse registro em figuras, né? Isso é uma dica valiosa. Às vezes não é muito simples de fazer isso, mas é muito importante que isso comece a ser feito. Principalmente quando nós estivermos trabalhando esse tipo de exercício, que são as análises combinatórias, e na probabilidade também, na próxima aula, a gente vai pensar nessas orientações, tá bem?
Então vamos lá, ó. Eu tenho 4 bolas brancas e 6 bolas pretas, né? Então eu quero pegar aqui todas as brancas. Gente, se eu tiver aqui 10 bolas e pegar todas as brancas, 1, 2, 3, 4, quantos modos diferentes eu vou fazer isso? Um só, né? Imagine uma caixa que tem 10 bolas. Eu tenho 4 brancas e 6 pretas. Eu quero tirar as bolas brancas. Se eu tirar todas as bolas brancas, o que vai acontecer? Vai sobrar quantas possibilidades aqui? Uma. Então, esse exercício aqui, ó, tá falando de todas as bolas brancas. Eu estou pegando aqui, ó, 4 fatorial de 4 fatorial. Muito parecido com eu tenho 8 pessoas na fila e pego uma. É isso que quer dizer. Tá? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Uma possibilidade. Repito, eu tenho uma caixa com 4 bolas brancas e 6 bolas pretas. Se eu tirar, por exemplo, se tivesse aqui, tire todas as bolas pretas, tirei todas as bolas. Quantas possibilidades eu tenho? Uma só. Só posso fazer isso de uma única vez. Tá bem? Agora, olha o exercício de baixo. Eu tenho aqui 2 bolas brancas e isso é muito importante na matemática, gente. Vocês não fazem ideia, vocês vão entender. E 2 bolas pretas. Quantas bolas brancas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Olha lá, eu tenho 4 bolas brancas. Então, eu vou fazer a combinação de 4 bolas e eu vou tirar de 2 em 2. Ah, mudou a conversa. Aqui em cima eu estou tirando todas as brancas, só vai sobrar uma possibilidade. Aqui embaixo não. Aqui embaixo eu tenho. De quantos modos eu posso tirar, sei lá, eu tiro S e S, depois eu tiro S. Vou imaginar que essas bolas fossem numeradas, né? Aqui 1, 2, 3, 4. Então eu tiro a 1 e a 2, depois eu tiro a 3 e a 4, tiro... e aí eu vou tirando. De quantos modos diferentes? Já fizemos essa conta, mas vamos repetir aqui, tá bem? É 4 fatorial, né? E aqui 2 fatorial e 4 menos 2, 2 fatorial. E aqui nós temos o seguinte, 4 fatorial, então eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, tá bem? E aqui, deixa eu apagar isso aqui, e aqui eu tenho 2 fatorial, 2 vezes 1, e aqui 2 fatorial. E aqui eu vou simplificar, né? Como fizemos nos exercícios anteriores, este 2 com esse 2 com esse 4, e aqui vai dar 2. 2 vezes 3, isso daqui vai me dar 6. Beleza, tá? Entendemos que existe 6 possibilidades, muito parecido com o que a gente já viu anteriormente. Agora aqui, eu vou tirar 2 pretas. Mas tem quantas bolas pretas? Tá falando no problema, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De quantos modos diferentes? Então, eu vou ter combinação de 6, 2 a 2. Ok? Vamos lá. Como que a gente faz isso? Eu pego 6 fatorial, tá? Pego 6 fatorial. Aqui vai ficar 2 fatorial. E aqui vai fazer 6 menos 2, vai dar o quê? 4 fatorial. Vamos lá. Vamos fazer juntos aqui. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4. Opa, parei aqui. Né? Porque aqui vai ter 4 fatorial. 2 vezes 1. E aqui 4 fatorial. Tá bem? Vamos pôr igual aqui. Vamos ver o que vai dar esse nosso cálculo aqui. Vamos lá. Né? E o nosso cálculo vai dar o seguinte. Esse 4 vai simplificar com este 4. Este 2 vai simplificar com esse 6, que vai dar 3, certo? Ó, 6 dividido por 2, 3. Aqui embaixo sobra 1. 1 dividido por isso vai dar no mesmo. E 3 vezes 5, isso vai dar quanto, galera? 15. E aí, uma explicação muito interessante, né? Se eu tenho 2 bolas brancas, deu quantas possibilidades? 6. E 2 bolas pretas, deu quantas possibilidades? 15. O que eu faço com esse 6 e esse 15? A minha resposta está aqui, ó. E. Né? Em matemática, principalmente, né, o E vai aparecer muitas vezes vindo de um sinal de multiplicação. Eu quero saber 2 bolas brancas e 2 bolas pretas. De quantas combinações eu posso fazer isso? Então, eu fiz primeiro das bolas brancas
E fiz das bolas pretas e vou multiplicar quem? 15, vou melhorar isso, perdão. 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, com 3, 90. Então, ou seja, olha só, a pergunta é: quantas possibilidades com duas bolas brancas e duas bolas pretas? Há 90 possibilidades diferentes de eu tirar as bolinhas aqui, né? Então, esse exercício, ele amarra bastante tudo o que nós estávamos falando, que tem a ver com as aplicações que nós fizemos, os conceitos de combinação simples, né, que tem arranjo e tem todas as combinações. E qual o mecanismo matemático que nós usamos aqui? Usamos aqui o fatorial. Então, né, caros alunos, né, não esqueçam de fazer a inscrição aí no nosso canal, né? Não esqueça de fazer os seus comentários. Se tiver alguma dúvida, pode estar aqui me procurando, né? Para nós tirarmos aí alguma dúvida. E se vocês acharem conveniente, pode me mandar mensagem, tá? Para nós tirarmos aí algumas dúvidas. Tá joia? Uma boa noite, um bom estudos a todos. E qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando.